Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando comentando um pouco sobre a possível contratação do João Arias para o Palmeiras, cara. Isso aí é realmente algo muito impressionante. Eu já tinha ouvido falar sobre essa possível contratação, não acreditei muito porque o João Arias saiu do Fluminense justamente buscando oportunidades melhores num time lá da Europa, mas pelo jeito a sua passagem pela Europa vai ser mais curta do que a gente imaginou. E obviamente que um João Arias para o Palmeiras é um ativo, é realmente um jogador muito bom, porque ele é um jogador de grupo muito talentoso e muito bom. Então, se realmente o Palmeiras conseguir fazer essa contratação, vai ser uma movimentação muito interessante, além da do Marlon, que o Palmeiras já fez. E é muito curioso ver esses times com alto potencial financeiro fazendo esse tipo de movimentação. A gente que já comentou aqui no canal, se você não viu, o vídeo de ontem foi sobre o Paquetá indo para o Flamengo, possivelmente indo para o Flamengo. E aí agora vem a notícia, ou mesmo essa situação em que o Palmeiras tenta ativamente a contratação do João Arias. E isso pode realmente movimentar esses times, deixando eles muito mais fortes. Principalmente o Palmeiras, que precisa de um jogador controlador do meio de campo, igual é o João Arias. E isso vai ser, obviamente, um ativo ou uma aquisição muito boa para o Palmeiras. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E eu vou já te fazer uma pergunta. Se a gente tivesse feito isso com o Danilo hoje jogaria pelo Botafogo ou estaria vestindo aqui, ó, as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras? Antes da gente reagir ao que disse o presidente Matheus Montenegro do Fluminense, eu ia pedir para você compartilhar a sua opinião aqui embaixo, tá? Eu não engulo, ou não tolero, ou não acho comum a gente ver o Danilo lá no Botafogo, a gente contratar o Marlon Freitas e hoje a gente precisar de um 5. Imagina se o nosso meio campo fosse o próprio Danilo, Marlon Freitas, o Andrés à frente como meia, de repente utilizar um ponta e os dois atacantes do Palmeiras que são bons, né? Tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes. Pois bem, a gente vai reagir aqui, por hora a gente pode falar que Arias no Palmeiras é impossível. A gente vai mostrar aqui o porquê disso, tá? E agora vamos ver aqui o que disse o presidente do Fluminense. Então, Arias no Palmeiras, sem chance. Pessoal, esse aqui é o vídeo. E olhando a quantidade de jogadores que batem na Europa e voltam, eu acredito que o Fluminense foi muito bem nessa aqui. Não sei nem se o Fluminense recebeu já o dinheiro do Arias. Porque vocês sabem que essas vendas são parceladas. E é bem provável que o Fluminense nem tenha recebido tudo. Não tenho certeza. Mas arrisco, né? Arrisco dizer que nem recebeu esse dinheiro inteiro. Então vamos lá ver o que ele falou e comenta a sua opinião aí. Qual a alternativa para o Arias, tá? E se você acha para ponta a gente tá precisando mais ou para meia ou para os dois? Qual que é a sua opinião? Respeito aí também das especulações que foram o Almada, né? Bora lá? Eu que saiu daqui há menos tempo, nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias, desde sempre, tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador. Então, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado para saber se exerce ou não essa preferência, e o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. E aqui é um problema porque é o seguinte, nas entrelinhas, ele sabe o valor que ele vendeu, mas ele não sabe o valor que o Wolves vai pedir.
na teoria, o Wolves não pode pedir mais do que ele pagou, porque ele tá caindo, né? Então, assim, qual que é a grande questão aqui? Se a gente... Olha, eu já quero comentar sobre isso que o Fernando falou, que na teoria o Wolves não pode pedir mais. A gente acabou de ter uma situação que isso aconteceu, né? A contratação do Gerson pelo Cruzeiro foi justamente isso. O Gerson saiu do Flamengo em alta, foi pro Zenit, não jogou porcaria nenhuma, seu futebol decaiu e na hora da venda foi uma venda maior ainda. Então, obviamente que eu acho que esses clubes europeus vão pedir, caso exista essa situação do João Arias voltar para o Brasil, eu acho que a pedida vai ser alta. E eu não sei se o Fluminense realmente vai conseguir exercer essa preferência de compra da melhor maneira possível. Eu não sei nem se é realmente um bom planejamento por parte do Fluminense fazer isso de imediato, já que ainda o dinheiro que eles conseguiram pelo João Arias, acho que ainda não conseguiram nem receber ainda por completo, porque normalmente quando você vende esse tipo de jogador, o dinheiro cai parceladamente. Então eu não sei. Mas vai depender tudo de qual é o planejamento do Fluminense para tudo isso. E eu tenho certeza que a Leila e o Palmeiras, como um todo, não vai ficar de braços cruzados esperando isso acontecer. Eu acho que em quesito de poder financeiro, o Palmeiras é muito maior que o Fluminense. Eu acho que toda essa situação vai ser definida pela vontade do jogador. O que realmente o João Arias preferir é o que realmente vai acontecer. Tivesse feito a mesma coisa com o Danilo tava vestindo a camisa do Palmeiras agora, tá? Até pela forma como ele foi repatriado, o Palmeiras tinha condição de repatriar. A questão é, o Wolves pode pedir lá em cima, o Fluminense achar que não vale, aí o Palmeiras ter que pagar mais caro. Essa cláusula, por si só, ela já protege o clube de duas formas. Se o valor for baixo, eu compro de volta, porque é um jogador importante, e eu falei, pra mim, o melhor do Mundial de Clubes ali. O PVC deu uma declaração recente, a gente até fez uma análise ali em live, de que o Arias não era o principal jogador do Fluminense. A questão é, não importa se é principal ou não, importa que o Palmeiras tá precisando de um jogador pra função. Depender só do Alan e olhar o que joga Sousa e Facundo hoje, pelo amor de Deus. E aí essa cláusula protege o Fluminense também, porque se o Wolves pedir um absurdo, o Fluminense pode sair da negociação e aí quem for contratar o Arias vai contratar num preço lá em cima um jogador que já tem uma idade, não vou dizer avançada, mas você tem que tomar cuidado, né? Qual o investimento que você vai fazer num atleta que já não é tão jovem assim. Então, o Fluminense pra mim foi bem e só me fez pensar nessa questão do Danilo. Se o Palmeiras tivesse feito a mesma situação com o Danilo tava jogando no Palmeiras hoje. E por mais que as pessoas falem assim, mas desde a volta o Danilo não foi o mesmo. No Botafogo, o Botafogo também não foi o mesmo. Mas no Palmeiras, será que o Danilo não teria um rendimento agora, em uma temporada inteira em 2026? Não é possível que o Danilo desaprendeu a jogar futebol e não é possível que eu imagino que outros jogadores aí que estão no Palmeiras façam a função do Danilo melhor do que ele, né? O próprio Evangelista. O Evangelista não amarra a chuteira do Danilo, né? Não dá pra comparar. Então, nem só o Evangelista, né? Nós temos os moleques da base aí agora, que pra chegar no patamar do Danilo vai pelo menos uma temporada pra mais. E quem sabe vai chegar no patamar que o Danilo jogou aqui. Cara, eu acho que eu tenho, obviamente, duas coisas a se comentar sobre essa opinião do Fernando. Primeiro, sobre a situação do João Arias. Eu acho que o Fluminense acerta muito em dar esse tipo de declaração, porque eles demonstram para os compradores, no caso o Palmeiras, de que se eles tiverem com esse tipo de intenção, ou mesmo fazer esse gracejo de tentar contratar o jogador, eles vão exercer essa cláusula de preferência de compra. Por mais que não comprem o jogador, eles podem simplesmente brincar com o mercado, justamente determinando que daquele valor, ou mesmo já, que possivelmente já vai ser um valor alto, daquele valor eles conseguem pagar. Então meio que se o Palmeiras quiser realmente o jogador, vai ter que pagar, igual o Fernando falou, um valor muito acima. Então o Fluminense está meio que com um coringa na mão e pode determinar como utilizar essa situação da melhor maneira possível. O que pode mudar tudo isso é justamente a preferência do jogador. Eu acredito que o João Arias, caso queira voltar para o Brasil, não sei qual é, talvez, não diria a índole do jogador, porque isso a gente começa a avaliar outras circunstâncias. Mas entre Palmeiras e Fluminense, pensando de modo frio,
Eu acho que ele deveria preferir o Palmeiras, porque realmente é um clube muito mais bem estruturado, um clube que justamente vai oferecer mais companheiros que realmente consigam contribuir no seu futebol. E ele vai, obviamente, ter mais tranquilidade, porque, na minha opinião, no Fluminense, o João Arias só passou sufoco mesmo com aquele time ruim. Então, esse tipo de negociação é bem interessante de se observar para saber quais vão ser as diretrizes daqui para frente. E agora comentando o segundo assunto que o Fernando veio introduzido sobre o Danilo no Botafogo, já que o Palmeiras contratou o Marlon e tem uma possível situação que poderia repatriar o Danilo, já que poderia justamente catar os dois volantes que o Botafogo tinha a oferecer, e isso obviamente que seria uma grande contratação por parte do Palmeiras. E eu vejo que o Fernando gostaria muito que o Palmeiras tivesse um meio de campo estabelecido, sabe? Já que quando o Marlon veio para o Palmeiras, o Fernando tinha esse desejo de que o Marlon fosse o 5. Só que, pelo jeito, o Marlon não tem o caguete para justamente conseguir atuar como 5. Ele tem mais essa... não é filosofia, mas fisionomia de que consegue jogar melhor como 8. Porque você precisa de um cara cascudo, um cara que sabe realmente atuar pela posição, e eu acho que esse cara é o Danilo. Talvez se a Leila tivesse pensado um pouquinho mais e feito realmente essa proposta ou mesmo essa ousadia no mercado e pegado 2 jogadores do Botafogo ao invés de só um, realmente acho que deixaria talvez o próprio Fernando um pouco mais tranquilo sobre toda essa situação que o Palmeiras convive hoje. E obviamente que alguns outros reforços, ou mesmo aquele famoso pacote de reforço, talvez para o Palmeiras não seja tão interessante quando é muitos jogadores, mas sim jogadores certeiros em posições específicas que o próprio Abel Ferreira vai querer utilizar nesse ano, já que o ano passado o Abel passou o ano inteiro reclamando das contratações que não estavam acontecendo, ou melhor, o Abel vem reclamando disso há muito tempo. Eu acho que a Leila tem a oportunidade desse último ano dela no seu mandato, e justamente do Abel também, conseguir montar um time específico de acordo com o que o Abel tem a sua preferência. E não esquecendo, obviamente, dos moleques da Copinha, porque o Palmeiras está arregaçando na Copinha, é disparado o melhor time, e justamente você pode utilizar algumas peças ali para suprir a necessidade de algumas contratações, que no caso a Leila não queira fazer, ou não queira ir para o mercado para gastar uns absurdos que não fazem o menor sentido. Então, para mim, o presidente do Fluminense foi bem. Palmas para ele aí. Não para ele aqui em si, mas para quem costurou essa venda do Arias, que protegeu, de certa forma, o Fluminense. Comenta aqui o que você acha a respeito disso. Tamo junto. Até mais tarde. E valeu. Então essa foi a situação em que a gente acabou chegando aqui, que o Fernando veio com uma proposta justamente de falar um pouco sobre o João Arias, mas no caso também introduziu a situação do Danilo, que seria talvez mais um jogador que agradaria ao influencer, no caso que é o Fernando, e também ajudaria melhor o esquema tático que possivelmente o Palmeiras possa construir, tendo pelo menos uma dupla de volantes mais consistente, conseguindo jogar utilizar ou jogar com algumas outras peças que possam agregar no mercado para o próprio time, ou mesmo as peças que ali já estão dentro do clube. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!